é um privilégio muito grande poder estar aqui compartilhando com os irmãos o que Deus tem falado conosco, o que Deus tem nos preparado, tem nos direcionado. E hoje nós temos uma palavra interessante para passar para os irmãos da seguinte forma. Quantos até hoje, eu acredito que estejam equivocados em achar que fomos nós que escolhemos a Cristo, que fomos nós que escolhemos estarmos diante de Deus. Mas a palavra de Deus diz em diversos livros da Bíblia que foi Ele que nos escolheu, que foi Ele que nos capacitou, que foi Ele que nos predestinou. A única coisa que nós fizemos, podemos e temos que fazermos é obedecer e atender o seu chamado. É só isto. Que as demais coisas, Ele fará. E nós vamos aqui, de Gênesis a Apocalipse, né, nós vamos folhearmos a Bíblia aqui, e vamos ver em que situações, né, em que foi dito essas palavras, que Jesus disse que ninguém vem até a Ele se o Pai não o enviar. Tem aquele o versículo lá em Mateus 22 que diz que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Hoje nós vamos falar um pouquinho disso. Como que é isto? Muitos chamados, poucos são escolhidos. Muitas igrejas estão cheias, lotadas, mas tem poucos realmente praticando aquilo que Deus determinou. Hoje nós iremos ver aqui no livro de João, no capítulo 6, somente nesse capítulo 6 do livro de João, Jesus cita aproximadamente 4 vezes, somente nesse capítulo 6, que só chegará até a Ele quem o Pai enviar. E que todos que o Pai enviar, Ele jamais lançará a mão deles. Então não adianta simplesmente eu dizer, eu escolhi estar na presença de Deus, eu escolhi ser de Deus, porque se o Pai não conceder, não der essa permissão, jamais nós veremos a glória. Aquele que acha que é Ele que decide as coisas por si. Nós não temos a vontade própria. Aquele negócio do livre-arbítrio, ele é tão relativo, que eu digo que o livre-arbítrio é quando ainda nós não ouvimos e aceitamos o chamado de Deus. Porque depois que a gente ouve e aceita o chamado de Deus, acabou o seu livre-arbítrio. Jesus é que governa, é Ele que manda, é Ele que peleja, é Ele que determina, é Ele que capacita. Nós temos que anularmos tudo aquilo que nós temos, que sabemos e queremos e podemos, para que o Espírito Santo de Deus venha fazer a diferença nas nossas vidas. O primeiro versículo que fala com referência à questão de que Deus que realmente que nos envia, está lá em João 6, verso 37 e no 40, que diz assim, porém, eu vos já disse que embora me tenhais visto, não credes. Portanto, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Aqui nós já temos aqui, no livro de João, realmente, não é aquilo que eu penso, não é aquilo que eu sei, não é aquilo que eu quero, e sim é o que Deus quer. Aí no verso 40 diz assim, de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir ao Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, o desejo de Deus, o propósito de Deus, é que todos, o que Ele chamar, o que Ele determinar, é que realmente cumpra a determinação de Deus. Voltando um pouquinho, lá em 1 Samuel 15, 22, diz que obedecer é melhor do que sacrificar. O que quer dizer isto? Quer dizer que se Deus nos determinou, se Deus nos chamou, não retenha. Não faça mais de você o dono da sua própria vida. Deixe ser guiado pelo Espírito Santo. Todas as coisas chegarão
no lugar onde que realmente Deus quer. O que nós temos que fazer é nos dispormos na presença. Obrigado, meu irmão. É nos dispormos na presença do Senhor. É estarmos realmente, eis-me aqui, Senhor. Foi pregado aqui, eu não me lembro por quem, e realmente é uma verdade. A partir do momento que nós estamos na presença de Deus, o não para Deus não existe. Para Deus é só sim. Sim, sim e sim. Para Deus não existe. Nós não podemos, de forma alguma, direcionarmos as nossas orações para Deus e falar com Ele não em alguma coisa. É só sim. Porque se falarmos não, Ele não é o nosso Deus. E se falarmos sim, Ele realmente vai cumprir todas as suas promessas nas nossas vidas. Porque nós estamos realmente cativos a Ele, obedientes a Ele. E tudo que Ele vier fazer, para nós, é bom. Mesmo que aos nossos olhos seja a pior coisa. Mesmo que aos nossos olhos, nosso entendimento, seja a pior coisa. Mas Deus sabe o que é bom para nós. Muitas vezes nós repreendemos as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Deus, eu não aceito isso na minha vida, eu repreendo isso na minha vida. Ao invés de perguntar, Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda com isto? Senhor, o que o Senhor quer dizer comigo, para mim, nesta noite, sobre isto? Porque o Senhor me conhece, o Senhor sabe meu entendimento, a minha capacidade, o meu desejo. Como a minha vontade é pecaminosa, humana e mortal, o Senhor sabe que eu estou pensando realmente na carne, nos prazeres que me deleitam na carne. Mas o que o Senhor tem para mim é bondade, longanimidade, amor. Então nós temos que pensarmos se realmente nós estamos atendendo o chamado de Deus. No verso 44 e 45 diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxe, e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir até Jesus, ninguém pode ir até Jesus se o Pai não enviar. De novo, nós vimos aqui. Isso aqui, meus irmãos, é apenas uma introdução para nós iniciarmos o que realmente o Senhor quer para nós. Para que nós já tenhamos aí uma noção de como nós estamos nos comportando na presença de Deus. Aqui na igreja tem diversos grupos, né? Diversos núcleos, diversas atividades. E a maioria de nós não estamos juntos nesse processo. Então, por quê? Não pergunte para o irmão, não. Pergunte para Deus. Obviamente, se Deus tem essa resposta para você, Ele vai colocar um irmão que vai abrir a boca e vai te falar. O que você pode estar fazendo? Em que você pode ser útil? Porque às vezes a gente acha que a gente está fazendo o que é possível, mas nós temos que fazermos o que é melhor. Não o que é possível. Porque o que é possível para nós é limitado. Mas o que é melhor vem de Deus. Então no verso 44 e 45 diz aí, né? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E no 45, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Então não preocupem. Eu não tenho uma voz boa para pregar, eu não sei cantar, eu não sei louvar, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Eu ouvi uma vez um rapaz se sentindo bastante orgulhoso de espalhar para todo mundo que ele havia se convertido a Cristo, mas a vida dele totalmente irregular diante da palavra de Deus. Uma quantidade de iniquidade que ele praticava. Mas ele falou assim que Deus, Jesus, o aceitou do jeito que ele era. Aí, a hora que ele falou comigo que a palavra que ele usou, que ele era, eu peguei e falei assim, então é justamente isso. Do jeito que você era. Mas a partir do momento que você colocou o pé na presença do Senhor, aquele era seu já era. Agora é novo. Nova criatura tu és. Você foi transformado. Você morreu e agora nasceu de novo. Se ainda você não teve esse entendimento, ainda não houve uma conversão. Então, a maioria das pessoas tem esse álibi. Assim, eu posso continuar fazendo o que eu estava fazendo, porque Deus me aceitou assim. Então, não houve transformação? Então, não houve conversão? Porque se houvesse conversão, ele mudaria também os seus hábitos. Então, nós temos que estarmos bastante atentos para nós não calarmos diante de tal ignorância. E, às vezes, a gente passa a ser conivente com as pessoas. E até mesmo acreditar que ela realmente está com razão. Mas não é assim. A palavra do Senhor nos fala a todo momento. Nós somos transformados. Se nós não morrermos e nascermos de novo, jamais veremos a glória.
Mas nós podemos estarmos na multidão. Nós podemos estarmos no meio do povo, que alimentou-se lá no deserto, né? Recebeu o maná, que houve a multiplicação dos pães e dos peixes, estava ali também para receber, foi curado de uma enfermidade. Isso Jesus fazia a qualquer um, a qualquer criatura, mas nós não somos mais criaturas. Nós somos filhos de Deus. Nós fomos transformados. Nós fomos adotados, porque nós estávamos distantes de Deus. Mas Jesus nos reconciliou com o Pai. E nós nos tornamos um só em Cristo Jesus. Então nós não mais somos criaturas, um ser qualquer criado. Porque Deus também alimenta os animais. Deus alimenta qualquer um. Ele dá o pão e dá a água a todos. Mas a vida eterna, a salvação, somente aos escolhidos e o que obedecer. Mas muitos realmente serão chamados, mas poucos são escolhidos. Por que são poucos escolhidos? Porque os que realmente obedecem, os que realmente estão com o ouvido inclinado e sabem distinguir a voz de Deus e a voz do inimigo. Muita gente tem recebido bênção do inimigo e achando que é de Deus. Na realidade, a gente não fala nem bênção, né? É um estado. Nós podemos dizermos aí, de repente, aí a gente vislumbra situações constrangedoras. Diversos, vamos colocar assim, aquilo que é mais latente para nós, mais constante na vida. A gente vê diversos veículos lá atrás, lá assim, propriedade exclusiva de Deus, presente de Deus, isso de Deus, não sei o que de Deus. Aí avançando o sinal, entrando na contramão, fazendo os gestos obscenos, brigando no trânsito. Que presente de Deus é este? Que Deus é este? A pessoa às vezes não tem habilitação, está com os documentos tudo vencido, totalmente errado. Está endividado até o pescoço, não tem dinheiro nem para colocar gasolina, não tem uma casa própria, não tem uma garagem para colocar o carro, e falar que é presente de Deus. Nós temos até mesmo que revermos até os nossos próprios conceitos, né? Que Deus é este, que em vez de trazer solução, traz problema? O irmão virou para mim e falou assim, não passa ali não, porque tem uma blitz ali. Eu falei assim, mas não entendi. Blitz é local proibido de passar? Não, porque eles vão... Meu irmão, não estou entendendo, me explica aí o que tem. Eu vou ter que fugir da blitz? Quem foge é o quê? Quem foge é quem tem dívida. Quem foge é quem está devendo. Nós falamos que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, eu vou fugir de uma blitz? Eu vou fugir de uma inspeção? Eu vou fugir de uma sabatina? Que cristão, que crente sou eu? Então eu estou precisando realmente de converter. Que eu ainda não sou convertido. Aí eles falaram assim, Milton, mas você tem hora assim que dá umas lenhadas na gente que a gente fica torto. Eu falei assim, meu irmão, vou ser sincero para você assim, ó. A palavra de Deus diz que aqueles que praticam a iniquidade, melhor fosse que colocassem uma corda no pescoço e pulassem do penhasco, porque o dano seria menor do que continuar fazendo o que estão fazendo. Nós achamos que nós somos muito bonzinhos, nós achamos que nós somos bastante carismáticos, nós amamos as pessoas, mas nós não realmente falamos para elas aquilo que elas precisam de ouvir. A gente passa a ser conivente com as atitudes. E conivência é complicado. É bastante complicado. Eu deixo bem claro, sempre quando eu posso, quando eu tenho oportunidade, quando me deem a consciência, eu assim, olha, eu vou continuar te amando, mas não concordo de forma alguma com o que você está fazendo. Ah, mas eu vou continuar fazendo. Continue fazendo. O preço disso aí que você está fazendo é este. Mas eu vou continuar te amando. É complicado isso. Eu dou graças a Deus por um período, durante 30 anos, né, na atividade de militar, como policial e também como bombeiro, nós vivenciamos diversas situações em que a corrupção era latente na gente, constante nas nossas vidas. Mas eu tinha convicção de que a gente podia fazer diferente. Sair daquele que era costume da maioria e fazer o que era diferente. Então, durante muitos anos, eu tinha um adjetivo que eles me chamavam assim, que eu era desigual.
Por que desigual? É porque eu não concordava, eu não comungava com os demais colegas faziam. Aí eles falaram assim, você é um espalha-mutim. Assim, como assim? A gente está reunido aqui, a hora que você chega aqui, todo mundo foge. Aí eu falei assim, ó, se for para concordar com coisas que eu julgo que não está certo, realmente eu vou ser um espalha-mutim mesmo. Então, graças a Deus, nós encerramos a carreira. Hoje me encontro na situação de não aposentado, né? Aposentado dá uma impressão esquisita, né? Estou na reserva, né? A qualquer momento eu posso ser chamado de novo, estou na reserva. Mas alegre. No dia 18 de fevereiro de 2010, no último dia meu de trabalho no quartel, alguns amigos viraram para mim assim, você vai realmente pendurar a chuteira e ir embora? Eu falei assim, for. Aí eu peguei e usei um versículo bíblico, né? Olha, combati o bom combate, encerrei minha carreira e guardei a fé. Deixei discípulos, ensinei. Graças a Deus foi um período difícil, porém gostoso. E quando foi no final desse mesmo ano, de 2010, mais ou menos novembro, 22 de novembro, alguma coisa assim, quase um ano depois, eu reuni uma turma e nós estávamos no almoço lá no Fogão de Minas e eles fizeram uma placa para mim. Aí um colega virou para um outro lá, depois eles me falaram, falou assim, o Hamilton me falou um negócio aqui, está na Bíblia? Aí eles foram pesquisar, encontraram lá em 2 a Timóteo, né, que fala, né, Paulo fala, encerrei minha carreira, guardei a fé, combati o bom combate. E escreveram na placa e me deram. Nesse dia, assim, eu fiquei ainda mais preocupado e falei assim, agora a minha responsabilidade aumentou mais ainda. Porque tudo que a gente fala, seja de bom, seja de ruim, fica registrado. Se eu falei lá em 18 de fevereiro, no início do ano, dia 22 de novembro, no ano seguinte, eles lembraram disso e escreveram, então quer dizer que eles não registraram. Não foi só isto. Com certeza não ficou registrado somente isto. Então, quanta coisa que realmente eu devo ter falado que magoou, que chateou, que falei demais, e quanta coisa também devo ter falado também que realmente ajudou. Quanta coisa ficou também registrado, que até hoje eu ouço testemunhos de algumas coisas que eles falam comigo assim, Hamilton, você está fazendo uma falta muito grande lá no nosso meio. Eu peguei e falei assim, não, é só dar continuidade. Se era boa o que eu estava fazendo, é só vocês darem continuidade ao que eu estava fazendo. Por que a gente está falando isso aqui? Porque nós temos que dar um testemunho realmente daquilo que a gente tem feito. E daquilo que tem realmente sido útil, daquilo que tem frutificado. E não é diferente no nosso meio, cristãos, irmãos da igreja, em pregação. Porque se eu subo aqui no púlpito, se me der essa possibilidade, essa liberdade, né, esse privilégio de estar aqui e falando do amor de Deus, e a hora que eu descer daqui começar a praticar totalmente o contrário, os irmãos têm o direito e eu tenho também o direito de ser repreendido, se realmente eu não vivenciar aquilo que eu estou pregando. Então a nossa responsabilidade cada vez mais aumenta. Ainda dando continuidade aqui com referência a isso aqui, nós vamos ver lá no versículo 65, ainda de João 6, que complementa mais ainda nesse mesmo capítulo, né? E prosseguiu, por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo meu Pai não lhe for concedido. Ninguém poderá vir a mim se pelo meu Pai não for concedido. E lá no 71, referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Eu vou dar a lida aqui e desenvolver aqui, para nós entendermos o porquê que eu parei lá no 71. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus, não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é o diabo. Aí ele diz, referia-se a Judas, filho de Simão. O fato de Deus ter nos escolhidos, ter nos dado o privilégio de chegarmos até Jesus, não quer dizer que todos que receberam
essa dádiva, fizeram dela realmente um prazer. Nem todos que seguiam Jesus realmente faziam o que Jesus, fizeram o que Jesus fazia. Aqui fala que diversos estavam reunidos naquele lugar. Eram muitos. Jesus, quando começou a pregar para eles, uns acharam que era muito pesado, muito penoso, e começaram a sair. Aí Jesus diz, por que vocês não vão com ele? Aí Pedro diz, só tu tem a palavra da vida eterna. Para onde que nós iremos? Para onde fugiremos da tua face? Se subirmos aos céus, eis que tu estás, se descermos ao inferno, também estarás lá. Então não fugiremos de ti. Mas tem muita gente que ainda insiste. Aqueles que são chamados, que são capacitados, e lançam os seus talentos por debaixo do tapete. Eles são os mordomos que realmente não cumprem realmente o que Deus diz. Servo infiel. Pois bem, meus irmãos, agora nós vamos partir lá para o livro de Romanos, capítulo 8, a partir do verso 1. Mas antes disso, eu quero compartilhar com os irmãos aqui, que lá em Isaías, capítulo 1, do verso 19 e 20, Deus diz que se nós ouvirmos a tua voz e obedecermos, comeremos o quê? O melhor dessa terra. Ouvir e obedecer. Porque ouvir, todos que têm ouvido, né, que são de audição, ouvem, né? Mas quem pratica? São poucos. Nós não podemos sermos apenas multidões. Nós temos que sermos povo de Deus. Ouve e pratica. É chamado, é capacitado e passa a exercer. E exercer com excelência. Aí no verso 20 do livro de Isaías é um complemento. Deixa eu só abrir aqui, vou ler aqui o que o verso 20 diz aqui. Mas, se recusares e fostes rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. Olha aqui, ó. Nós somos chamados, nós somos capacitados, nós recebemos a palavra da vida eterna, mas ainda nós agimos com rebeldia. Rebeldia, teimosia é a mesma coisa, tá? Teimoso e rebelde é a mesma coisa. As pessoas que ficam aí só colocando obstáculo, questionando por quê. Aqui ele fala, quem resistir, né? Foste rebeldes, serei devorado à espada. Ou seja, será lançado à mercê do inimigo. A gente vê que constantemente houve aí alguns relatos aí de irmãos que se desviaram, que estão aí passando por situações constrangedoras. Mas o que nós podemos fazer? Se é ele que tem que tomar atitude. Por isso que nós temos que estar sempre unidos da palavra de Deus para auxiliar o irmão na repreensão em amor. Retorne, volte, peça perdão. Aí lá em 1 Samuel diz, né? Obedecer é melhor do que sacrificar. Por um acaso tem Deus prazer em holocausto? O que é holocausto? O holocausto é o sacrifício. O sacrifício é você ter que ir lá abraçar o irmão, pedir desculpa, consertar, pagar os atrasados, não questionar porque foi punido. E dar assim, graças a Deus que eu ainda tive tempo de reconciliar. Aí você lança por terra toda a sua rebeldia. Aí você montou a brasa na cabeça do inimigo. Não vem não, pica-pau. Aqui é aroeira, aqui você entorta o bico. Não vem não. Aqui é propriedade exclusiva do Senhor. Amém? Então, todas as vezes que nós depararmos com situações bastante constrangedoras, em que realmente nós não podemos, com os nossos braços, nosso conhecimento, tudo mais, o que nós fazemos? Assim, não vem não, pica-pau. Aqui você vai entortar seu bico. Não vem não, aqui é coraça, é armadura de Cristo. Mas para nós falarmos isso com autoridade, realmente nós temos que estarmos diante de Deus. Nós temos que estarmos todos os dias nos purificando, nos santificando. A palavra do Senhor diz que as misericórdias dele renova todas as vezes, todos os dias pela manhã. Então todos os dias nós temos que lançarmos mão nisso aí.
Vamos lá para Romanos capítulo 8. Pastor Euler que gosta do livro de Romanos, né, pastor? Ô, glória, hein? Ô livro que nos ensina. Ou seja, toda a Bíblia, né? Mas tem sempre alguns assim que tem. Nós vamos apenas ler do versículo 1 até o último. Somente isto. Porque senão nós não teremos o entendimento. Se nós ficarmos pulando alguns versículos, né? Nós ficamos sem contexto. O contexto fica fora. Graças a Deus. Jesus entrando, foi para o Monte das Oliveiras. Opa, espera aí. Opa, estou lá em João. O que é isso? Abro em Romanos. Nenhuma condenação, o pendor do Espírito. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Opa, nenhuma condenação há para os que já estão em Cristo Jesus. Isso é uma promessa do Senhor para as nossas vidas. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isto, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, estáis na carne. Mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Isso aí já é uma condição. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito, que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se vivestes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos que deixam ser guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Mas aqueles que rejeitam, aqueles que dizem não, não são filhos de Deus. A palavra de Deus diz que é sim, sim e não, não. Não existe meio termo. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Não tem jeito eu querer ouvir, assistir um canal de televisão se não tiver sintonizado a ele. Não adianta a gente querer ouvir a 104,1, né? A programação lá da Centro-Oeste, se nós não estivermos com o nosso rádio sintonizado a ela. Então, para nós ouvirmos o que Deus tem para falar para nós, nós temos que estar sintonizados em Deus. E se nós estivermos ouvindo mais a voz do inimigo do que a de Deus, o que está acontecendo? Tem gente que louva o inimigo o tempo todo. Eu falo assim, meu irmão, dá glória a Deus. É Jesus que governa a tua vida, não é inimigo, não. Tudo que acontece com você, você atribui, ele está batendo palma, está contente, pulando de alegria lá fora, que ele faz parte da sua vida 100%. Está repreendido em nome de Jesus. Esquece. Coloca uma pedra por cima. O seu espírito tem que testificar com o Espírito de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito, né, o qual chamamos Abba Pai, né?
Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque, para mim, tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Nós estamos aqui por um tempo de passagem, por um momento, mas a glória é eterna. O que nós estamos vislumbrando, vamos vislumbrar, é com Cristo para sempre, não mais momento. Larguemos os nossos relógios. Verso 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daqueles que sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústia até agora. Então somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois a que alguém vê como esperança. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós de sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. A gente fala constantemente esse versículo, né? Todas as coisas cooperam. É para cima e para baixo. Porquanto, ao que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É outro versículo também que tem muita gente que conhece ele de cor salteado. Mas e o compromisso? É só de Deus para com nós? E de nós para com Deus? Como é que fica? Não é? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, meus irmãos, não questione a Deus o porquê da perda, o porquê do sofrimento, o porquê daquilo, o porquê do ódio das pessoas, porque Jesus passou por tudo isso. Se ele não poupou o próprio filho dele de todas as coisas, por que que eu serei poupado? Mas eu tenho que ter certeza que da mesma forma que ele ressuscitou o teu filho, nós também seremos ressuscitados na vinda de Jesus. Seja no arrebatamento, ou seja, né, no momento em que nós estivermos deitados à sepultura. A palavra do Senhor diz que quando ele vier, ele virá como relâmpago que nasce no oriente e morre no ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem. E no piscar de olhos, ele ressuscitará os que estão mortos nele e arrebatará a tua igreja. Então descansemos. De uma forma ou de outra, nós estaremos com Cristo. Mas para isso, nós temos que realmente, em tudo, dai graças. Ao invés de murmurarmos, lastimarmos e acharmos que Deus não deveria ter deixado isso acontecer comigo ou com outro. Nós temos que termos consciência disso. Ele falou que é para alegrarmos com os que se alegram, plantear também com os que planteiam. Chorar com os que choram. Nós teremos situações totalmente contrárias ao que nós queremos, que nós pensamos, que nós achamos que nós temos direito. A questão do direito é muito relativo, né? Todo mundo, quando quer defender alguma coisa dele, acha que ele só tem direito e esquece dos deveres e das obrigações. Eu gosto de abrilhantar isso aí falando o seguinte: o trabalhador, para ele ter o direito do salário, para ele ter o direito das férias, do descanso, primeiro ele tem que trabalhar, né? Então, é dever e obrigação primeiro, depois os direitos. Mas nós queremos apenas os direitos, né? Onde nós paramos aí? Foi no versículo
Quem está acompanhando comigo aí? 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho. Fala umas 33. Quem intentará acusações contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha, nós temos que realmente refletirmos bastante o que nós éramos, o que nós somos e o que nós seremos. Nós seremos a sombra daquilo que nós somos agora. Nós seremos a sombra daquilo que nós somos agora. O que nós éramos já foi apagado, já foi banido, já foi tirado do livro da vida. Porque dos nossos pecados, o Senhor Jesus não se recorda mais. Ide e não peques mais. Isto aí, gente, não é uma opção de escolha, não. É um dever e obrigação buscarmos sempre a santidade. Buscarmos sempre estarmos, né, diante de Deus, limpos, imaculados. Pastor, mas é muito difícil. Assim, realmente, se fosse fácil, qualquer um fazia. As coisas difíceis é que são realmente valiosas. As coisas fáceis, elas não têm o devido valor. Elas vêm e vão. Elas vêm fácil, saem mais fácil ainda. Mas aquelas que realmente você batalhou, que você lutou, que você realmente se empenhou, você deu suor para adquirir, você realmente fala assim, esta aqui valeu. Já imaginou se nós, todas as vezes que nós fôssemos resolver algum problema, a hora que a gente lançar o pé à frente, o problema já está resolvido, o sinal abriu a hora que eu cheguei, o caixa lá me chamou a hora que eu cheguei no banco, ou seja, nada dá errado. Assim, realmente eu sou filho de Deus. Tem alguma coisa errada nisso aí, hein? Não sei se o pastor Gilberto lembra uma vez o Paulo Júnior falando que, principalmente os pastores, são cheios de privilégios, né? Ele foi ordenado pastor, ele começou a ser privilegiado. Ele só comia depois que visse o último colocar a comida no prato, porque ele tinha certeza que todos estavam saciados. Ele só entrava depois que viu que todo mundo já tinha entrado e estava em segurança, né? E naquela madrugada chuvosa, 2h30, 3h da manhã, atendendo o telefone para aconselhamento. E ele não podia falar assim, amanhã eu vou fazer, depois, ora e vai dormir, sua barriga está vazia. A palavra do Senhor diz, né? Se a pessoa está com fome e você fala assim, vamos orar para sua barriga encher, não. Vai saciar o desejo, aquela fonte, aquela fome do teu irmão, e depois você ora. Tem pessoas que perdem tempo, né? Ao invés de realmente curar as feridas, né? O bom samaritano lá, né? A maioria das pessoas que diziam ser compromissadas com a palavra de Deus passou a passo largo do homem caído, o outro que não tinha comprometimento nenhum com a palavra de Deus foi lá e fez a obra. Deus não precisa de mim, não precisa de você, não precisa de nenhum de nós. Nós aqui precisamos de Deus. Deus sem nós é Deus e nós sem Deus não somos nada. Então aqui a palavra do Senhor deixou bem claro para nós que Jesus morreu por nós, pelos nossos pecados. Nós somos mais que vencedores. Quem poderá, né, lutar contra nós? Mas para isso, para Jesus ser realmente o nosso escudo, a nossa fortaleza, nós temos que estarmos sintonizados com Ele. Porque a hora que você abrir a boca e gritar Jesus, e antes de você gritar, porque Ele já sabia que você precisaria, Ele já estaria presente. Mas caso contrário, Ele vai dizer assim, em verdade eu vos digo que eu não vos conheço. Pastor, até que hora que nós vamos? Lógico, tem... Quanto tempo eu tenho? 10 minutos?
Glória a Deus, hein? Maravilha. Meus amados, nós vamos dar uma recorrida aqui a algumas coisas aqui no livro de Romanos e que nos deixa bem tranquilos realmente o que Deus tem para nós. O que Deus fez com o nosso pecado? Ele não os lançou na nossa conta. Ele os lançou sobre Cristo. Deus apagou os nossos pecados. Ele os abafou para longe de nós. Ele os lançou para trás de si. Ele os lançou no fundo do mar. Ele os apagou completamente. Ele não se lembra mais de nossos pecados. Todos aqui têm os versículos de correspondência, dizendo o que realmente que Deus fez por nós. Né? O que Deus fez com os nossos pecados. Coisas que Deus não pode fazer. Deus não pode mentir, Deus não pode negar a si mesmo, Deus não pode abandonar os seus, Deus não pode deixar de ouvir nossas orações. Deus não pode deixar de entrar no reino quem não nasceu de novo. Deus não pode deixar entrar no reino quem não nasceu de novo. Deus não pode salvar a si mesmo, Deus não pode condenar quem está em Cristo. Isso tudo aqui tem referência no livro de Romanos, Mateus, João. Nós estamos falando isso aqui porque realmente, para nós termos realmente a certeza. Opa, não fui eu que escolhi a Deus, foi Deus que me escolheu. Então eu estou lá. Realmente, eis-me aqui, Senhor. Então eu tenho a confiança total, porque as tuas promessas têm sido cumpridas na minha vida. E realmente, o Senhor não é homem para mentir, e nem para voltar atrás. Mas eu me entreguei totalmente a ti, cativo às tuas vontades. A melhor coisa que tem é ser cativo de Deus. Porque do inimigo está enrolado. Ele não tem misericórdia. Ele não aceita que você, né, seja igual ou melhor do que ele. 7 bênçãos da ressurreição. Afastamento do pecado. Justificação. Entrega total a Deus. Uma vida frutífera. Uma esperança viva. Participação no arrebatamento. Participação no arrebatamento. Que diferença faz eu ser o primeiro lá da fila ou o último? Eu tenho que me preocupar em estar inserido no corpo de Cristo. Se eu sou a unha do dedinho, do pé, ou sou o seu fio do cabelo, não interessa, eu tenho que estar inserido no corpo. Não preocupe qual a sua posição. Se você foi chamado para presbítero, diácono, pastor, evangelista, não preocupa com essa nomenclatura, não preocupe com o título que você vai receber. O que importa é que você esteja na presença do Senhor. O que importa é que você está inserido no processo. Grandes privilégios dos crentes por meio de Cristo. A dignidade de sermos filhos de Deus. A riqueza de sua herança. A bênção de sua amizade. O poder do reino de Deus. O privilégio do sacerdócio. A preciosidade da comunhão. A posse de todas as bênçãos. Constantemente a gente de vez em quando encontra alguns irmãos falando assim: e aí, irmão, como é que você está? Estou correndo atrás da bênção. Sou, rapaz. A palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor nos seguirão. Aí o contrário, você não tem que ficar correndo atrás de bênção de Deus. Ele já nos deu todas as bênçãos, ele já nos abençoou com toda a sorte de bênção. Você tem que aprender a tomar posse. Tem um anjo com a bandeja bem no meio da igreja, faça logo o seu pedido que o anjo vai levar. Aí o anjo traz a bênção assim, e se você tomar posse da sua bênção, você está preocupado com a bênção do irmão do lado, do vizinho, do outro mais, você não toma posse. Aí o anjo fala assim: ó Deus, ele ainda não aprendeu a tomar posse daquilo que o Senhor deu para ele. Ele está preocupado com o do outro. Muitas vezes a gente fica aí, à mercê, porque fica olhando para as circunstâncias. Realidades na vida dos filhos de Deus. Tornaram-se filhos de Deus pela fé. Possuem o Espírito de Jesus. Gozam de um lugar privilegiado com o Pai. Revelam o caráter do Pai. São disciplinados pelo Pai. A coisa mais gostosa do mundo, ser disciplinado pelo Pai. São transformados pelo Pai. A transformação. Um dia serão recebidos na glória, lá em João 14:3. Não está falando assim que poderá, talvez, será. É sim, sim, não, não. Deus não trabalha no subjetivo, é no objetivo. Eu sou, eu tenho, eu posso, eu quero, eu vou. Estou pensando, todavia, talvez, quem sabe, eu queria. Deus não trabalha no subjetivo, ele trabalha no objetivo. Eu estou querendo entrar para o louvor, mas eu estou pensando, eu acho que eu não dou conta. Então fique do lado de fora. A hora que você tiver certeza que você dá conta, você pula para cá. Porque se acha, distancia. Dificulta.
você já entra com obstáculo. Um amigo foi prestar um concurso para Minas Gerais, só tinha uma vaga para Minas Gerais. Aí o pai dele falou assim, meu filho, você já fez sua inscrição? Eu não, pai, só tem uma vaga. Eu falei assim, meu filho, de quantas vagas você precisa? Só tem uma vaga para Minas Gerais. E de quantas você precisa? Foi perguntado para ele. Ué, pai, eu vou só ocupar uma vaga. Eu falei assim, então vai lá, faça a inscrição. E foi, e é. Passou. Aí, como tinha sanção à carreira, ele ficou aguardando só os períodos certinhos assim, para a promoção. Não tinha ninguém à frente dele competindo com ele, com nada. O que normalmente, a nível de carreira, levaria mais ou menos 10 anos para ele chegar num posto, porque tinha os concorrentes, em situação normal, o dele ele levou 4 anos e meio. Qualquer um outro levaria, no mínimo, 10 anos, se tivesse 2 ou 3 junto com eles. Porque tem os períodos probatórios, né? Ele tem que passar por aquele período. Como não tinha ninguém na frente, ele não queria fazer inscrição porque só tinha uma vaga para Minas Gerais. Então, assim também somos nós. Jesus deu ordem, vá, cumpra. Não discute, não. Ele vai abrir o mar vermelho, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo, não importa. Não coloca as circunstâncias, não. Meu filho, você quer ser curado? Não tem ninguém que me jogue lá no tanque quando o anjo vem. Você quer ser curado? Só ele fala assim, sim. Aí a gente coloca os obstáculos, né? Não fala que quero, né? Mas não tem quem faça isso. Meus irmãos, se nós continuarmos aqui, nós vamos exceder o horário. Mas o recado é este que Deus falou para nós. Você não está aqui por acaso, não foi porque você quis, é porque Deus te escolheu. Deus te escolheu, você ouviu e veio. E você veio, Ele te capacitou. E se Ele te capacitou, agora é você trabalhar na obra. Se você ainda não sabe o que você pode fazer, ore a Deus, que Ele vai te revelar. Porque de repente Ele já te falou, mas de repente não é aquilo que você queria. Não é aquilo que você pensava. Mas se Deus quer, não relute. Porque senão, você vai sobrar igual Giló na janta. Vai ficar do ladinho. E vai vir outra pessoa que vai fazer aquilo que você poderia ter o privilégio de fazer. Não perca o princípio da oportunidade. O privilégio é teu de servir. Não passe para outro. Não transfira a tua bênção. Amém? Eu gostaria que o louvor pudesse estar entoando aqui, enquanto a gente vai estar chamando os irmãos para orar. Mas eu quero é Deus. Amém? Meus irmãos, vamos ficar de pé por um instante? Eu não vou chamar ninguém aqui à frente, não, mas eu vou pedir para que os irmãos, enquanto o louvor cante, nós fechemos os nossos olhos. E se nós realmente queremos é Deus, ô Senhor, faça em mim o teu querer. Porque eu quero Ti, mas o Senhor me quis primeiro. Eu amo a Ti, mas o Senhor me amou primeiro. Para que nós realmente venhamos estarmos convictos daquilo que nós somos e que nós realmente fazemos e que realmente nós iremos receber. Eu particularmente, eu sempre falava assim, olha, cuidado quando você fala assim, né? Não importa o que vão pensar de mim. Eu quero é Deus. Olha, isso é muita responsabilidade. Porque se alguém falar que você está feio, que você fez isso, que você fez aquilo, você ficar chateado e brigando, realmente você está importando sim. Né? Glória a Deus. Eu quero Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero Deus. Eu quero Deus.
importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Iria sim em meu lugar. Foi uma morte terrível pra me salvar. Por isso eu declaro, eu amo Deus. Eu quero Deus. Eu quero Deus. O Senhor me quis primeiro. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Ninguém morreria assim em meu lugar. Foi uma morte terrível pra me salvar. Vamos lá, declarem. Por isso eu declaro, eu amo esse Deus. Declare do fundo do teu coração, meu irmão. Eu quero Deus. Eu quero Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Aleluias, glória a Deus. E as palmas louvam o Senhor, glória a Deus. E para realmente nós querermos Deus, Deus nos quis primeiro. Amém, meus irmãos? E vamos fechar nossos olhos por um instante, vamos orar a Deus, agradecendo a Ele por este momento e por ter trazido até nós essa revelação de que foi Ele que nos escolheu, não nós que escolhemos a Ele. Pai, em nome de Jesus, nós queremos dar graças a Ti, ó Pai, não só porque o Senhor nos escolheu, mas porque o Teu Filho morreu em favor de nós. Oh Deus, e o Senhor nos prometeu, ó Pai, que se nós crermos realmente no Teu Filho amado e realmente nós praticarmos a Tua boa obra, ó Pai, nós veremos a glória. Pai, coloque no nosso coração o desejo de Te buscar incessantemente. Coloque em nós, ó Pai, a vontade de Te servir, que é servir ao próximo. Coloque em nós, ó Pai, tudo aquilo que provém de Ti. Porque tudo que vem de Ti, Pai, para as nossas vidas é bom. Porque o Senhor matou aquilo que não era bom em nós e vivificou aquilo que realmente o Senhor quer de nós, que é o Teu Espírito ligado aos nossos. Em nome de Jesus, que nós tenhamos, ó Pai, não somente hoje, mas enquanto o Teu Filho Jesus não vier aqui na terra, a vontade e a alegria de Te servir em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos e agradecemos a Ti. Amém. Glória a Deus. Aleluias.